E estamos aqui então a prosseguir precisamente para chamar a atenção de que Paulo, na perspectiva do segundo volume do Evangelho de Lucas, depois de Pedro aparece ele e, desde o início, o que ele, em última instância, anda a perseguir como fanático, fariseu fanático, um judeu fanático e judeu fanático do projeto de poder político do judaísmo, da Casa Real de David, do Messias vencedor que estaria para chegar, como ele, em última instância, o que está a perseguir é Jesus, e o Jesus, o crucificado, que era a vergonha para qualquer judeu. Nunca se poderia falar de um judeu crucificado na cruz do Império. Claro que tinha sido com a decisão tomada pelos sumos sacerdotes e por todos os dirigentes do sistema judaico, mas quem tinha consumado tudo isso foi o Império Romano na sua cruz, na cruz com que castigava, penalizava, sancionava todos aqueles que se lhe opunham, que lhe resistissem ou que se insurgissem contra o seu império. E então, isto era uma nódoa no judaísmo. E em última instância, mesmo quando Saulo acaba por dar a sua adesão àquela fé judaica de um judaísmo com Messias vencedor, que os judeus aos cristãos ter-lhe-ão revelado e tê-lo-ão catequizado nisso mesmo e também tê-lo-ão convencido, ele, como judeu fanático, diz: bem, tenho aqui uma grande oportunidade de me afirmar, e então, se já há um Messias vencedor, eu vou tornar-me não no seu perseguidor, mas no seu grande arauto. Vou difuni-lo, vou convencer todos os judeus, mesmo e sobretudo os da diáspora, vou convencê-los de que, afinal, a grande expectativa dos nossos antepassados, a grande esperança dos nossos antepassados acaba de se materializar, acaba de se concretizar. Já há Messias vencedor. Venceu a morte, por maioria de razão, vencerá todos os outros inimigos que são sempre inferiores à morte. E, portanto, e o seu reinado, o seu reino, a sua chegada triunfal sobre as nuvens do céu, está aí mesmo a chegar. Daí que será ainda nesta nossa geração. O próprio Saulo vive na convicção de que será no seu tempo que isso vai acontecer. Claro que não aconteceu nada, nem acontecerá, porque essa é uma concepção mítica da história, e não aconteceu nem acontecerá nada. Daí que tirem o cavalinho da chuva. Mas, portanto, em última instância, mesmo depois de ter aderido ao judaísmo com o Messias vencedor, que é o Cristo, Saulo, nessa altura, embora se dirigisse a Damasco para prender e para perseguir, castigar os judeus que se tinham desviado da ortodoxia mais tradicional do judaísmo puro e duro, e portanto que tinham admitido que afinal a vergonha dos judeus, que é Jesus, por ter sido crucificado e morto, ter sido morto na cruz do Império Romano, tornou-se na vergonha dos judeus. Afinal, agora já não enquanto Jesus, mas enquanto vencedor da morte, Cristo, Messias, e o Jesus ficou na sombra e ficou em primeiro plano o Cristo, já não era a vergonha dos judeus. Pelo contrário, os judeus, que estavam na grande expectativa que o Messias vencedor, triunfador, chegasse, afinal já o tinham. Bastaria reconhecer neste judeu que estava aí o Messias vencedor, já dado que tinha vencido a morte. E então o Saulo, mesmo quando perseguia esses, porque ia com cartas para perseguir esses em Damasco, e cai, e o segundo volume do Evangelho de Lucas criou aquela encenação em forma de epifania, não é nada um facto histórico. Eu tenho cuidado
curiosamente, tenho cuidado, naquele diálogo que ele criou entre Saulo, entre a chamada aparição e as respostas de Saulo, tenho cuidado de dizer, quando o Saulo pergunta, à primeira pergunta responde com outra, a pergunta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde com outra pergunta e diz: quem és tu a quem eu estou a perseguir? E a resposta, curiosamente, que o segundo volume do Evangelho de Lucas, que está a criar esta encenação teológica em forma de epifania, tem toda a liberdade para pôr na boca dos seus personagens aquilo que melhor entende para o seu objetivo teológico, não diz eu sou o Cristo a quem tu persegues, portanto o Messias triunfador a quem tu persegues, que se fosse o Messias triunfador a quem ele perseguia, certamente esmagava-o logo, em vez de o fazer cair a caminho de Damasco, era fulminado, se fosse o Messias vencedor, que é assim que o Messias vencedor, que o judaísmo mais puro e duro pensa que será assim, é assim que o concebe, mas é fulminado. Não, e nem sequer diz eu sou o Cristo vencedor a quem tu persegues, mas diz eu sou Jesus a quem tu persegues. E esta narrativa está construída e é posta esta resposta, é dada esta resposta ao Saulo, precisamente porque em última instância era a Jesus, é a Jesus que Saulo está a perseguir, é ao projeto político de Jesus, do reinado de Deus, que é o projeto político de Deus Criador, de todos os povos, por igual, em radical igualdade entre si, sem que haja nenhum qualquer povo eleito, povo escolhido, para depois servir de intermediário, para salvar os outros, para integrar os outros, porque só um Deus ídolo, que está por trás de todo o projeto do poder político, é que precisa de intermediários, porque o Deus Criador de todos os povos atua diretamente, não tem que ter nenhum intermediários, vive no mais íntimo de cada ser humano e para o potenciar desde dentro não são precisos intermediários. Onde houver intermediários entre seres humanos e a divindade e Deus, certamente que esse Deus é sempre um ídolo, nunca é Deus criador de filhos e de povos em estado de liberdade e de maioridade. Portanto, em autonomia, em autogestão, capazes de crescerem tanto em humano que até possam viver como se Deus Criador não existisse. Ora bem, é em última instância Jesus que Saulo está a perseguir e ao seu projeto. E por isso esta resposta, cheia de sentido, um pouco enigmática, porque ele ia perseguir cristãos e é-lhe dito que está a perseguir Jesus. Jesus de quem qualquer judeu se envergonharia, porque dizer Jesus é o mesmo que dizer o crucificado na cruz do Império Romano, condenado à morte pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Isto para o judeu era o cúmulo da vergonha e, portanto, do hediondo, nunca insuportável, intolerável. E, portanto, mas é já Jesus e o seu projeto que Saulo está a perseguir, embora na pessoa daqueles judeus que aceitam que já chegou o Messias vencedor. E esta narrativa, o segundo volume, faz isto assim, precisamente porque está, de algum modo, a dar-nos já uma indicação de que todas as viagens apostólicas que o Saulo, depois Paulo, irá fazer até chegar a Roma, são viagens não para difundir a boa notícia de Jesus e o seu projeto político maiêutico, mas para difundir o judaísmo com Messias vencedor. Isso sim, isto não nos tem sido sublinhado, não nos tem sido dito, mas é a realidade histórica. E também, vista desde hoje, século XXI, é a realidade que acabou por se impor aqui no Ocidente, porque o cristianismo não é mais senão o cristianismo do Cristo vencedor, do mítico Cristo vencedor, que não tem nada a ver com Jesus e o seu projeto político maiêutico. Já prosseguiremos.